Fala, meus irmãos, ótima noite, Deus abençoe todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um na casa de todos. Irmãos, eu faltei um dia de passar a lição como estou fazendo, né, do estudo bíblico ilustrado, pelo fato de eu não estar muito bem de saúde. Acho que foi questão de sinusite que deu uma atacada, mas por honra e glória de Deus, estou aqui novamente para continuar, dar procedimento à obra de Deus. Nós parou da última vez, foi a beleza da criação divina, e hoje nós vamos abordar o terceiro tema, né? Primeiro foi a introdução, aí depois foi essa. Agora vamos para o terceiro, que é a origem do mal. Amém, irmãos? E como nós fazemos toda vez antes de começar a pegar a mensagem sagrada, vamos orar a Deus. Vou pegar a minha aqui bem perto, tem muitas coisas. Deixa eu ver. Amém? Então vamos orar para a honra e glória de Deus. Pai querido, Senhor santo e eterno e amado, obrigado por essa oportunidade especial de poder estar aqui vindo dedicar mais um pouco do Senhor. Que esse tempo que venhamos aqui entregar ao Senhor seja para a honra e glória do Senhor. Por favor, Pai, estamos aqui com a palavra sagrada em nossa mão e venho pedir, por favor, o direcionamento e o guiamento, Pai, do Espírito Santo que somente o Senhor pode nos dar. A Ti peço e agradeço, não só por mim, mas por todos que estão a assistir, e cuide da vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, meu irmão. Então, igual eu falei, a origem do mal. Vamos aprender hoje como surgiu, né, o mal na Terra hoje, que é algo assim que muitos que não pegou a Bíblia não sabem. Ah, mas começou no Éden. Muitos têm essa ideia, mas não foi no Éden que começou o mal. Se for parar para refletir um pouco, foi no céu, né, pela questão de Lúcifer. Então, vamos ver aqui. Por onde começou o mal foi em Lúcifer, né? Ele começou com atitudes mais, né? O orgulho. Lúcifer, quando estava no céu, já era um anjo, mesmo sendo um anjo de luz, sendo um anjo assim, que os anjos muito admiravam ele. Ele, dentro dele, do seu interior ali, tinha orgulho, tinha mentira, cobiça, rebelião, ciúmes. E essas coisas ali que predominava a vida dele ali, quando ele estava no céu. Vamos para algumas leituras aqui breve, né? Mas que direciona o confirmamento, né, disso. A primeira leitura vamos ler assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorar o filho quando nascesse. Irmãos, eu peço perdão se questão de tosse, dá uma respirada mais forte. Então, lá veio aqui a leitura de Apocalipse 12, 4, que é que fala, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, a terça parte. Se você for buscar uma leitura mais profunda, o que quer dizer a terça parte das estrelas do céu? Então, o que ele levou a uma das terças, como pode dizer? A terça parte da estrela do céu. Então ele levou a terça parte dos anjos para a questão da queda, né? Junto com ele, que ele não foi só. Tem uma leitura aqui que está em Ezequiel 28, 13 e 17. Quem estiver com sua Bíblia, vamos abrir ela lá, com a glória de Deus. Ezequiel, deixa eu me ver, deixa eu me achar. Ezequiel é perto de, se eu não estou engano, Lamentações, Jeremias, por ali. Depois de Provérbios, depois de Salmos. Para quem tem dificuldade em achar as passagens bíblicas, o que eu fazia no começo, até começar a ter uma conexão com ela, era ir no prefácio, né? Na introdução ali da Bíblia, não sei como dizer. Na parte ali eu tenho os livros, a questão das páginas, a questão dessas partes ali que tem a questão de uma explicaçãozinha da Bíblia. Então, amém? Todos abriram? Capítulo 28 de Ezequiel. Capítulo 28, do verso 13 ao 17. Eu vou ler aqui e vocês acompanham também para estar de acordo. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topazio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. O seu engaste e ornamento eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado.
Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou por isso. O querubim da guarda eu o profanei, e lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemple. Alguém tem alguma dúvida de quem essa passagem está falando? Que vem falando de Deus, né? Deu tudo do bom e melhor, questão de joia, cargo, tudo para Lúcifer, que era o anjo de luz, que passou a ser chamado de Satanás, que é totalmente ao contrário. Então Deus deu tudo para ele, mas ele se orgulhou. Ele, como é que fala? Rompeu sua sabedoria, ficou orgulhoso pela sua vaidade. Então, é uma coisa muito interessante para nos abordar, né? Continuando, Isaías, capítulo 14, verso 12. Eu vou falar esses passagens aqui mais rápido, mas se vocês quiserem acompanhar, sinta à vontade. Amém? Porque, igual eu comentei no começo, não é eu que falo, mas a Bíblia que tem que tomar a sua vez de dizer em seus corações. Amém? Aí em Isaías 14, 12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Mais uma passagem aqui afirmando que Lúcifer caiu do céu, né, por meio da sua maldade, por meio do seu orgulho. Continuando, em Apocalipse 12, 9, também diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Mais uma passagem aqui afirmando que ele foi retirado do céu, do lugar onde ele tinha tudo do bom e de melhor. Deve ter que entender o porquê que ele fez isso. Tinha todas as maravilhas de Deus, mas se decidiu crer que ele poderia ser maior que Deus. Mas jamais, jamais. Somente Deus, Cristo Jesus, tem poder sobre nossa vida. Continuando, Isaías 14, 13, né, que é um pouco da continuação do primeiro não, do verso que agora acabamos de ler. Assim diz, né? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Ponto que interessante, irmão. Por isso que eu falo que devemos ler e estudar. Muitos poderiam ter já lido isso aqui, mas nunca ter notado essa parte aqui. Aqui, ó. Tu dizias no teu coração. Isso aqui tá falando de quem? De Lúcifer. Ele dizia no seu coração: Eu subirei ao céu. Ele dizia no coração dele: ele iria subir no céu acima das estrelas de Deus. Querendo já ser maior de Deus nessa parte aqui. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Então, você pode ver que ele queria ser adorado, mas como um mero anjo será adorado no lugar de Deus, que é o Criador de tudo. Não tem cabimento. Mas o orgulho subiu à mente dele. Por isso que devemos tomar muito cuidado na questão do orgulho, irmão. Sei que não tem muito essa abordagem aqui falando sobre isso, mas o orgulho, quando nós não colocamos limite, nós perdemos muitas coisas com isso, irmão. Na minha vida, eu já vi muito disso acontecer. Por isso que hoje em dia eu tento manter um homem calmo, um homem que está mais alinhado à palavra de Deus e evita o máximo de orgulho em tudo. Amém? Agora a próxima passagem, não está muito longe de onde nós leu, é o próximo verso, que é o 14. Assim diz: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele queria ser. E isso quem está escrevido, onde está escrito, né? Perdoe por esse português, onde está escrito é na palavra de Deus. Ele queria ser mais alto que o Altíssimo. Nós sabemos que isso não tem como. Vamos continuar aqui. Ataques do inimigo. Agora vamos para a questão dos ataques, né? Que aconteceu ali, né? É parte da origem do mal, né? Ataques do inimigo. Astúcia. Vamos para a palavra de Deus, né? Só conferir aqui. 2 Coríntios 11, 14. Vamos lá. Deixa eu ver se eu me acho aqui também. 2 Coríntios
11:14, isso mesmo. 2 Coríntios 11:14. Amém? E lá diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, astúcia. O que quer dizer ali astúcia conectado com a Bíblia? Não é de se admirar que ele se disfarça da coisa mais bela que há nesse mundo. Como pode dizer? Um vício. Vício, vou dar um exemplo, não que meu coração esteja muito cheio disso, mas de uma mulher. Ele pode se disfarçar da mulher mais linda, mais brilhante que há na sua frente. Mas isso é a astúcia do inimigo para destruir a sua e a minha vida. Então vamos para o próximo. Irmãos, isso aqui é uma das armas do inimigo, as armas mais poderosas. Presta atenção. Astúcia, anote, pode anotar, irmão, que ele está sempre disfarçado. Astúcia. E o próximo, irmão, é o que está mais acontecendo nos dias de hoje nessa terra, infelizmente. Muitas vezes acontece comigo, já vi com os irmãos comentando, é algo triste, mas é algo que devemos buscar de Cristo para vencer isso, que é o desânimo. Irmãos, o inimigo, ele está tentando nos derrubar de tal forma que está atacando de todos os lados, irmão. O desânimo, irmão, é algo que te esfria de tal forma, que te deixa morno na caminhada cristã, que você não tem ideia. Mas vamos aqui na palavra de Deus que afirma isso, né? Hebreus 3, capítulo 3, verso 13, que diz assim: pelo contrário, exortai vós mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, preocupar com o dia de hoje, irmão, com a palavra de Deus, para que nenhum seja enganado, endurecido o coração por meio do pecado, irmão. O pecado, irmão, é algo sujo. E a conta chega, irmão. A conta chega. E como pode dizer, o salário do pecado, vocês sabem o que é? É a morte. Se fosse uma morte passageira para a eternidade, tudo bem. Mas não, irmãos. O salário do pecado, irmãos, é a morte, não passageira, mas é a morte eterna, irmão. Então tome cuidado com isso. Próximo, é algo também que acontece muito nos nossos dias, com esse próprio aparelho que está na minha frente, que é o engano. Esse aparelho está enganando muitas pessoas, irmão, pelo meio que nós usamos, né? Nós que direcionamos ele, mas vem muitas provações do inimigo por guiação dele que usa esse aparelho. Engano. Ele está tentando constantemente enganar a sua vida, enganar a sua família, criar confusões dentro do seu lar. Está enganando, colocando coisas imagináveis na sua mente para te desviar dos caminhos de Deus, para te afastar, para te machucar. E lá diz assim, em Mateus, capítulo 24, verso 24. Irmãos, se algum tiver dúvidas sobre as passagens, pode voltar ao vídeo e ver devagarzinho. Às vezes essas passagens podem mudar um pouco pela questão da tradução da sua Bíblia, mas na mesma ideia, a passagem vai estar significando a mesma coisa. Amém? Lá em Mateus 24, verso 24, diz assim: porque surgirão falso Cristo. Olha aqui, irmãos, engano. Porque surgirão falso Cristo. Não para por aí. E falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Misericórdia, irmão. Vai ter, irmão, falsos profetas, irmão. É o que mais tem. Muitos disfarçados de ovelha, mas são lobo, irmão. Eu estou procurando me preparar para o reino de Deus, para pregar essa mensagem maravilhosa. Mas eu tenho que saber me preparar, porque muitas vezes eu posso até me disfarçar, não me disfarçar porque eu querer, mas falar coisas que não provém da palavra da verdade. Igual os mandamentos de Deus, irmão. Os 10 mandamentos, que está na Bíblia, que Jesus mesmo deixa escrito: quem me amas, guarda os meus mandamentos. Isso é uma verdade que muitos falsos profetas, muitos falsos Cristo que estão aparecendo, é de rir, mas não, eu tô rindo aqui, mas não é de rir, irmãos. Perdoe-me, perdoe-me. Mas tá aparecendo muitos querendo esconder essa verdade de Deus. Mas vamos continuar, o engano. Ó, perseguição. Irmãos, ainda não começou a perseguição, mas chegará o dia que a perseguição será de tal forma que não poderemos suportar, não poderemos comprar. Quando chegar o dia, no dia da besta nos perseguir, do anticristo nos ir atrás de nós, será algo tão terrível. Mas vamos para a Bíblia.
A Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12, verso 17. Lá diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Então aqui está dizendo que irou-se o dragão, irou. E o dragão significa aquele antes anjo de luz, mas que hoje em dia é Satanás. Ele se irou, mas contra quem? O restante de sua descendência. Mas quem é essa descendência? Vamos ver. Os que guardam os mandamentos de Deus. Irmãos, é porque eu não vou me lembrar de uma passagem, mas Jesus afirma que a palavra que ele fala é a mesma palavra que seu pai fala. Então aqui está falando, guardam os mandamentos de Deus. Quantos que já leram isso, mas nunca tiveram esse discernimento espiritual que só o Espírito Santo pode abrir? Irmãos, aqui fala que o inimigo, no fim dos tempos, Satanás vai te perseguir, ou vai perseguir aqueles, que a mim seja você que esteja guardando os mandamentos de Deus, vai perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Lógico, Jesus é Deus, mas aqui fala de um Deus primeiro, primitivo, que existe a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas esse Deus que vem falando é de Deus, o Pai, Deus Pai. Amém? Então, e continuando, não para por aí. E tem o testemunho de Jesus Cristo. Quem é o testemunho de Jesus Cristo, irmãos? Aqueles que guardam as palavras dele, que vivem mediante a diferença que ele veio trazer para nós. Servir o próximo. Não ser o primeiro, mas ser o último. Esse é o testemunho de Jesus. Viver por meio da graça dele. A graça é muito mais que isso. Nós não somos salvos pela lei, irmão. Deixar isso claro. Mas você vê lá no Éden. Lá no Éden, onde quase tudo começou, que foi no céu, onde começou pelo erro de Satanás, que nós acabamos de ver. Nós vemos no Éden que a desobediência contra dele, de Eva, e de Adão também, que Adão estava responsável, porque ele era o provedor, que era para estar perto de Eva, protegendo ela, porque ele foi um dos que primeiro ouviu essa mensagem de Deus, é a desobediência, mano. E a desobediência causou esse ponto. Vocês veem Enoque? Enoque, pronto. Enoque foi um homem que andou com Deus, seguiu a vontade dele. Cada vez que ele estava mais próximo de Deus, ele se tornou parecido com o Senhor. A semelhança, porque o pecado foi se deixando de lado. E muitos daquela época já estavam em pecado, mas Enoque viu Deus com outros olhos, decidiu seguir a obediência. E com, se eu não me engano, 300 anos andando na terra, foi levado por Deus. Imagina, irmão, que mensagem, irmão. Imagina um homem que foi fiel a Deus, seguiu ele firmemente todos os caminhos, Deus levar ele a conhecer a cidade santa. Ser um dos primeiros, irmão. Meu Deus, coisa maravilhosa. Vamos continuando, irmão. Então, a armadura do cristão. Agora nós falou sobre, o primeiro ponto que nós falou foi como surgiu o mal. Vem falando de Lúcifer, que foi de onde ele surgiu, criou o mal, né? Foi o orgulho veio dele, a mentira veio dele, a cobiça veio dele, rebelião veio dele, ciúmes veio dele, e nós comparou com vários versos que comprovavam essa mensagem. Um ex-anjo de luz. E depois nós lemos, estudamos aqui agora há pouco, o ataques do inimigo, que vem falando da astúcia, do desânimo, do engano e da perseguição, irmão. Agora nós vamos procurar entender como nós podemos se defender contra esses ataques e essa cilada do inimigo. Então, a armadura do cristão, irmão. A armadura do cristão. Deve ver se aqui vai ter a passagem bíblica. Vai ter. Mas, para quem quer se aprofundar mais, só vou procurar aqui na Bíblia. Tem Efésios 6. Efésios 6, eu vejo qual verso. A qual verso? Efésios 6, do verso 10 ao verso 20, que vem falando da armadura de Deus. Mas vamos aqui resumir, né? O tempo já está longo. Mas o capacete. O que significa o capacete? A salvação, irmão. O capacete significa a salvação. Pronto. Outro que nós devemos ter em nossa vida. O escudo, que significa a fé. A palavra de Deus fala que possamos ter fé, né, para se livrar dos dardos do inimigo. É mais ou menos assim, né? Imagina, irmão. Quanto mais forte está nosso escudo, mais fortes são para que não deixemos os dardos do inimigo atravessar nosso escudo. Próximo. Calçado. Calçado significa um sapato daquela época, uma chinela, que pode dizer o quê? Pregar o evangelho. A mensagem de Deus não pode ser calada, irmão. Tem algum canto que eu já ouvi que se nós não pregar, até as predas pregarão, irmão. Isso me comove muito, irmão. Por isso que devemos pregar. Eu não consigo muito pregar assim na rua, mas estou me esforçando, irmão.
que devemos pregar o evangelho, irmão. Essa mensagem maravilhosa de Cristo Jesus. Outra, a couraça. Couraça é a proteção da parte de cima. Aqui está mostrando, irmão, a armadura completa de um soldado de Deus. O que quer dizer a couraça? Justiça de Cristo. Ser um homem reto, alinhado com as vontades de Deus. E a espada, irmão. A espada, irmão. Essa nós temos, irmão. Que é a palavra de Deus, irmão. Aqui, irmão, é uma espada de 2 gumes. Da mesma forma que ela entra fazendo uma grande machucado numa pessoa, da mesma forma que ela sai, ela faz. Irmãos, eu não sei se está certo, mas tem aquela palavra que quando um demônio sai de uma pessoa, tipo, uma pessoa aceita Cristo e limpa os demônios, limpa aquela pessoa, depois volta 7. Creio eu que a palavra de Deus é assim. Se alguém conhece essa palavra, que é a espada quando entra na pessoa, e não aceita, é quando a palavra sai, a vida da pessoa fica totalmente diferente, irmão. Então, aceite essa palavra, irmão, porque aqui é o caminho da verdade. Não será padre, não será pastor, não será a mim, mas será a sua dedicação no estudo dela, que poderá te guiar para o caminho de Cristo. Não só isso, não depende só de você, depende de Cristo Jesus, depende de Deus, depende do Espírito Santo também. Por isso que devemos orar, jejuar e buscar de Deus. E o cinto, irmão, o cinto é o quê? A verdade. Amém? E essa é a passagem. E para fechar, né, para confirmar o que nós leu agora, lá em Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Orai, irmão. Orai. Irmão, se você não sabe o que vai fazer, ora a Deus. Se você está preocupado com alguma coisa, ore a Deus, irmão. O melhor conselho que eu posso te dar, irmão, não será bens materiais, não será nada dessa terra que irá nos trazer uma alegria sincera com Deus. Só Deus pode nos trazer essa alegria eterna, essa vitória sensacional. Irmãos, muitos podem estar assistindo esse vídeo e não estão com o coração alegres, coração abertos. Mas, por favor, aceitem a Cristo. Aceitem a Cristo como seu Salvador. Eu já estive lá. Não preste, irmão. As coisas parecem ser brilhosas. O engano do inimigo parece ser maravilhoso. Mas a conta, irmão. Cristo existe. Ele vive, irmão. Isso eu tenho certeza. E ele virá para buscar os salvos. Em nome de Jesus, eu quero estar entre eles. Amém? Não só eu, irmão. Quero ver você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei como é seu rosto, não sei como é você. Mas em nome de Jesus, não só a mim, minha família, meus irmãos, meu próximo, você, todos estejam lá. Mas que precisamos fazer a vontade dele. Amém? Muito obrigado por todos. E antes de terminar esse pequeno estudo de hoje, que veio falando sobre a origem do mal, vamos orar, agradecendo a Deus por esse conhecimento maravilhoso que Deus nos permitiu. Amém? Deus eterno, Pai grandioso, eterno, forte, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse conhecimento, por esse caminho, por esse abrir de olhos. Senhor, que minha vida possa continuar sendo direcionada pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, Pai. Que eu possa continuar cada dia mais, Pai, conhecendo a verdade salvadora que somente o Senhor tem. Que essa palavra penetre meu coração, minha vida, irmão, minha vida, Deus. E que seja como uma espada, mas que ela só fique em mim, Pai. Deus, que eu possa cada dia mais me proteger com as armaduras de Cristo, me proteger como um soldado do exército de Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Abençoe a mim, abençoe a esses que estão assistindo esse vídeo. Por favor, Deus, direcionar ele pelo caminho da salvação, pelo caminho que somente o Senhor tem. A Ti peço e agradeço, Pai. Em nome do Seu Filho Santo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fico feliz pela atenção de cada um. Os vídeos só estão aumentando, mas o importante é estar conhecendo a Deus. Que louvado, engrandecido seja o nome de Deus para todos. Se alguém gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com o seu amigo, com o que você ama, com quem você quer ver no céu. Com quem você quer ver no céu? Todos. Então faça a vontade de Deus, sirva, pregar o evangelho, se vista com a armadura de Deus e vemos lá no céu, em nome de Jesus.